colhem figo dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Porque me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo. Qualquer que venha a mim e ouve minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e viam a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Só até aqui, irmãos. Pois não, assento. Essa palavra, irmãos, o que mais chamou minha atenção foi no versículo 48, que diz assim, a parte B, que diz assim: e abriu bem fundo. Aqui ele vem tratando uma relação do ser humano. Não tem como eu ser um homem bom e ter ações e práticas ruins, ou eu sendo um homem mau, tendo ações e práticas boas. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem como eu falar que sou servo de Deus e praticar o que todo mundo pratica. Ou não tem como o mundo praticar as ações que o servo de Deus pratica, até porque eles não têm o Espírito Santo. Eles não são o templo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E o que me chamou a atenção foi: e abriu bem fundo. Nós observamos que numa construção, o que faz a estrutura da casa são os alicerces, a fundação, a sapata. Quanto mais funda ela cavada, menos rachadura dá na casa, menos a estrutura trabalha. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E nós observamos que aqui ele vem falando de uma estrutura. Essa estrutura que hoje nós chamamos de estrutura familiar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós observamos que nos dias atuais existe mais violência do que na época passada. Existe mais doenças do que na época passada, porque isso existe um alicerce. Nós observamos que antes os pais eram mais rígidos, hoje os pais já são liberais. Se o filho quer um tablet, ele não faz esforço de falar não, ele vai lá e compra e dá. E isso é forjando o caráter. Nós forjamos o caráter de nossos filhos. Nós, conforme a criança ela vai crescendo, ela vai sendo lapidada através dos nossos ensinamentos, da educação que nós vamos dando. Pela psicologia, o caráter de uma criança é forjada do nascimento aos 6 anos de idade. Se uma criança aos 3 anos de idade morde a outra, ou arranha, ou belisca, o pai ou a mãe não chamar a atenção, ela vai continuar naquela ação, naquela prática. Embora nós achamos que ali ela não está entendendo, mas ali ela já está aprendendo. Louvado seja o nome do Senhor. É sobre isso que o nosso Senhor ele vem tratando nossas vidas nessa tarde. Quais os alicerces que nós estamos forjando no nosso convívio social, no meio da nossa parentela? Será que eu me julgo um servo do Senhor e agrido as pessoas verbalmente? Será que o adultério ele é mais abominável do que uma agressão verbal? Será que o pecado tem diferenciação? Louvado seja o nome do Senhor. Como eu estou tratando o meu filho, a minha filha, como eu estou tratando a minha esposa, louvado seja o nome do Senhor. Isso tudo é uma estrutura. Se eu sou agressivo, a tendência do meu filho é ser agressivo. Se eu falo palavras chulas de baixo escalão, a tendência é meu filho também falar palavras chulas de baixo escalão.
Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus ele vem nos orientando através dessa palavra, desse sermão chamado Sermão da Montanha. Louvado seja o nome do Senhor. Estrutura familiar. Certa feita eu estava fazendo psicologia familiar e educacional. Na sala surgiu um debate. Por que as crianças atuais não mais brincam na rua como nós brincamos antes? Outro dia eu comprei um peão, eu arranquei a ponta do peão rodando para o meu filho ver. E todos ali tiveram uma oportunidade, botaram a culpa na pós-modernidade, na sociedade, no ciclo, no núcleo familiar. Eu tive a minha oportunidade, eu falei, sabe por quê? Porque nós somos responsáveis por isso. Não tiramos mais tempo para brincar com os nossos filhos, para conversar, para saber o que se passa na vida deles. Se eles estão com um problema na escola, dificuldade, se tem alguma perseguição de um coleguinha. Não tiramos mais esse tempo. Estamos muito ocupados. Muito ocupados. Por que será que o meu filho não joga mais bola de gude? Será que eu tive tempo de ensinar ele a jogar? Não solta mais pipa? Não brinca mais de pique-bandeirinha na rua? Não pratica exercício? Por quê? Crianças mórbidas. A responsabilidade é nossa. A culpa é nossa. Nós não tiramos mais o tempo para os nossos filhos. E aqui vem falando, cavar bem fundo os alicerces. Cavar bem fundo para que nossa casa seja estruturada em cima de uma rocha. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós olhamos para uma estrutura de família no século 21, se há um conflito familiar entre marido e esposa, a solução é a separação. Pastor, quantos anos o senhor tem de casado? Eu tenho 30. E o senhor, pastor? Meu Deus do céu. Dia 30 de novembro eu vou fazer 30 anos. Os dois já de casado têm mais tempo do que eu de vida. Hoje jovens com 1, 2 anos de casado estão se separando, porque já não suportam mais a indiferença. Louvado seja o nome do Senhor. Já não suporta mais a indiferença. A estrutura familiar é feita de indiferença, porque se fossem os dois iguais, qual seria a graça disso? Quando o Papai do Céu ele viu a necessidade de Adão, ele falou: far-te-ei uma adjuntora, ou seja, uma auxiliadora. Se nós olharmos no hebraico, o auxiliar, ele é maior do que aquele que ele auxilia. Então Eva, ela seria maior do que Adão, porque ela seria ajudadora dele. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje impera uma desigualdade, não a que vem trazer um edifício para as nossas vidas, mas aquela que vem trazer a destruição, porque o orgulho masculino já não suporta mais que a mulher nos auxilie. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus ele vem quebrando isso, quando ele aparece primeira vez depois da ressurreição para Maria Madalena, quando ele vai para aquela mulher que estava tirando a água, para que ela vá dar testemunho, louvado seja o nome do Senhor. E ali aqueles homens falam: mulher, não acreditamos mais por tuas palavras, mas porque nós vimos. Porque o testemunho da mulher não era válido. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus ele vê a necessidade, quando Deus vê a necessidade de Adão e fala: far-te-ei uma adjuntora, ele estava vendo que tinha algo em Adão que tinha que ser complementado por uma pessoa diferente. Louvado seja o nome do Senhor. A minha esposa, ela me completa
nas minhas deficiências e nas minhas dificuldades. Se eu sou um cara dinâmico, supostamente ela vai ser uma mulher mais passiva, mais pacífica. Se eu sou um cara temperamental, ela já vai ser uma mulher mais paciente. Essa é a diferença que Deus vem trazendo para as nossas vidas. É a estrutura que nós temos que trazer para dentro da nossa família através dos escritos sagrados que vem nos orientando. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele vem falando profundamente em nossos corações. Porque quando nós estamos alicerçados e conhecemos as nossas dificuldades e nos apoiamos naquela pessoa que pode nos auxiliar e nos ajudar, vai vir a tempestade, vai vir a enchente, vai vir o mar, vai vir o que for. Não vai nos abalar, porque nós temos uma pessoa nos apoiando. E quando nós observamos na profundidade, na intensidade que Ele vem trazendo nessa palavra, nós enxergamos que nós temos que buscar muito mais do que já buscamos. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu leio as Escrituras, eu tenho que ler muito mais. Não somente ler, mas meditar. Porque ler, todo mundo pode ler, mas não vai entender. Tem que se meditar para entender. Buscar o fundo histórico de cada história que dita. Buscar para quem foi dito, por que foi dito, qual ação que estava tendo no momento. Às vezes nós pegamos promessas para as nossas vidas que não é para ser para a gente. Às vezes promessas muito melhor para as nossas vidas Deus está preparando, mas nós queremos promessas que é para outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que entender o nosso convívio dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu começo a observar essa passagem, começo a olhar a profundidade, começo a observar os alicerces, as estruturas, o que Jesus vem nos trazendo para um convívio familiar, eu começo a entender que a criação hoje dos nossos filhos está muito diferente. Eu começo a ver a sociedade, o mundo, criando leis que vai contra a palavra de Deus. A lei da pomada. Tomei muita varada do meu pai, me botou muito de castigo. Não estou fazendo apologia à violência, mas tem que ter a correção. A Bíblia nos orienta sobre a correção, não orienta sobre o espancamento, a qual nós temos observado muitas vezes, mas a correção no momento oportuno, falar por que está sendo corrigido, por que aquilo está acontecendo. Hoje em dia nós vemos pais e mães batendo com agressão, com raiva nas crianças e não falam: eu estou te fazendo isso, por isso, isso e isso. Não conversa mais. Quando meu pai vinha me corrigir, ele falava: estou te corrigindo porque você fez isso. Se você não fizer mais, não passa mais por isso. Hoje já não é mais assim. Hoje a correção já é com raiva. E o mundo se aproveita disso e cria as leis que vai contra as Escrituras. Ele já não deixa mais o pai ser o provedor da sua família no formato de educação. Meu Deus! Ele já não deixa mais o chefe de família ser chefe dentro da sua própria casa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já ouvi testemunhos de pessoa corrigir os filhos e o filho olhar para dentro dos olhos dos pais e falar: se você me bater, eu vou te processar, eu vou te denunciar. Isso é uma manifestação demoníaca. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos dado legalidade para que isso aconteça.
quando nós não observamos as Escrituras Sagradas e não observamos aqui o modelo de família. Louvado seja o nome do Senhor. Olha como Deus está falando profundo em nossos corações. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Será que eu tenho feito o meu papel de chefe de família? Será que as irmãs têm feito o papel de dona de casa e mãe de família? Será que eu tenho educado o meu filho conforme as Escrituras ordenam? Uma criança judia com 12 anos de idade, ela já conhece toda a Torá, toda ela. Será que eu tenho incentivado os meus filhos a ler a Bíblia? Ou será que nem eu mesmo tenho pego a Bíblia para ler? Isso é muito sério. Olha como isso é muito sério. Qual é o alicerce que eu tenho cavado para a minha casa? Será que eu estou cavando um alicerce raso para amanhã ou depois eu ter rompiduras na minha parede, na minha estrutura, para minha casa vir a ficar danificada e depois eu murmurar, falar que Deus é injusto? Quando Ele vem nos alertando, cava bem fundo os alicerces, estrutura bem a tua casa, para quando vir a tempestade ela não abalar. Se nós formos por Oriente Médio, lá tem muito terremoto, tem muita tempestade, e as estruturas lá são feitas para suportar esses terremotos. E de vez em quando a gente ainda vê noticiários uma devastação, casas que foram destruídas, mesmo eles tendo um preparo para isso. Deus ele vem nos orientando dessa forma. Prepare-se ainda muito mais, porque o preparo ainda é pouco. Estruture-se ainda muito mais. Louvado seja o nome do Senhor. Será que quando eu estava noivo da minha esposa eu não observei nas deficiências dela? Eu estava cego pela paixão, e depois do casamento eu comecei a observar e falar que eu fiz a escolha incorreta. Papai do céu ele vem nos orientando de todos os aspectos, todos os aspectos. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que ser tolerantes, temos que ser longânimos. Louvado seja o nome do Senhor. E essa passagem ela é tão boa, tão maravilhosa, que quando nós estruturamos as nossas casas, nós somos chamados de prudentes. E uma pessoa prudente, ela não passa por aperto, ela não passa por dificuldade, porque ela foi prudente, ela observou antes que acontecesse. Às vezes, o nome da minha esposa é Jéssica, eu vejo que ela está um pouco irritada, eu já evito irritá-la mais, a fim de evitar o confronto. Às vezes eu vejo que ela não está se sentindo bem, eu me ofereço a fazer a refeição. Amor, pode deixar que eu faço a janta ou o almoço, a fim de evitar confronto. Não quebra meu braço, não quebra minha mão. Às vezes nós deixamos uma preguiça falar mais alto do que uma boa ação. Não sabe o valor que tem agradar uma esposa, um esposo, uma noiva, um noivo, uma namorada, um namorado. Isso tem um valor que vai consolidar muito mais a relação. Se tu está vendo uma dificuldade, ofereça ajuda. Não critique. Se deixou de lavar uma louça, seja tolerante, não critique. Louvado seja o nome do Senhor. Se não deu para comprar aquele vestido,
espera que ele vai comprar. Não crie caso por isso. O Evangelho ele é tão simples, em toda forma. Eu tive a oportunidade de já ler a Bíblia diversas vezes. E cada vez que eu leio, eu vejo a simplicidade do Evangelho. Glória a Deus. E às vezes nós criamos tantas coisas para servir como obstáculo para que nós venhamos viver ele, que acaba nos trazendo danos. Acaba nos trazendo danos. Louvado seja o nome do Senhor. Papai do céu, nessa tarde, Ele vem falando profundamente em nossos corações, para que nós venhamos nos estruturar no núcleo familiar, na nossa vizinhança, no nosso bairro. Porque se nós não formos pessoas estruturadas, no dia do milagre, podemos ficar sem vasilhas para encher de azeite. No dia de aperto, não vamos ter uma mão estendida. Embora servimos um Deus todo-poderoso, mas tem provas que nós procuramos. Tem provas que nós vamos atrás delas. E Ele permite que elas sobrevenham sobre nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Tem provas que vêm para que nós venhamos ficar edificados, fortalecidos, para no dia da bênção termos estruturas para aguentar. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós venhamos a cada dia amar mais. Aleluia. Amar mais todo mundo que está à nossa volta. Louvado seja o nome do Senhor. Embora tenhamos dificuldade, no versículo 27, ainda do capítulo 6, versículo 27 e o 28 diz assim: mas vós que ouvis, digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que os caluniam. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. A gente vê conflito dentro das igrejas. O irmão, ao invés de orar pelo outro, ele prefere falar mal. Louvado seja o nome do Senhor. Ele prefere observar as falhas do que as qualidades. Isso vai ter uma repercussão. Eu costumo dizer que nós temos um livre de escolha. Eu costumo dizer que nós temos um livre de escolha. Porque tudo que nós fazemos, ela gera consequência. Nada fica sem consequência. Nada. Se eu fizer uma coisa boa, eu vou ter uma consequência boa daquilo que eu fiz. Se eu fizer uma coisa ruim, eu vou ter uma consequência ruim. Eu escolho as minhas ações. Louvado seja o nome do Senhor. E se eu escolher falar mal do meu irmão, eu vou ter uma consequência sobre isso. Primeiro, vou estar dando legalidade para o diabo operar sobre minha vida. Olha como é que isso é grave. Segundo, vai acontecer comigo a mesma coisa e eu não vou gostar. Agora, se eu escolher observar as qualidades do meu irmão e amar ele mais ainda, meu Deus do céu, a minha alegria vai ser tão grande, que eu vou ficar a ponto de ser arrebatado, irmãos, por tão maravilhosa glória que vai vir sobre minha vida. Olha como é que isso é lindo. Como Deus ele vem falando aos nossos corações através da palavra dele. Aleluia, Deus. A palavra que Deus ele tem colocado hoje em nossos corações. Estrutura familiar, estrutura social,
estrutura profissional. Como eu vou ser um bom profissional se eu não me capacitar? Como eu vou ter um bom emprego se eu não me capacitar? Olha como é que Deus é lindo, Ele nos dá oportunidades. Glória a Deus. Como eu quero ganhar bem se eu não faço um curso, não faço uma faculdade? Como? Estrutura. Se nós não pensamos quando eu era jovem, está no tempo de pensarmos. Minha avó, ela tem 76 anos, está aprendendo a escrever o nome dela agora. Que coisa linda. Ela está aproveitando a oportunidade que ela está tendo. Eu acho muito bonito. Ela bota shortinho azul, tênis no pé e as blusas de escola e a mochila. E vai para a escola, irmãos. Que coisa linda. 76 anos. Olha como é que Deus é lindo. As oportunidades que Ele nos dá. Não tem idade. Não tem idade. Realizou o sonho de Abraão, de Sara. Olha só que maravilha. Deus, Ele vem realizando nossos sonhos a cada dia que nós vivemos. Porque se Ele colocou um sonho no meu coração, é porque Ele deseja isso na minha vida. Às vezes nós costumamos falar: ah, Senhor, que viva os teus sonhos sobre a minha vida. Mas se eu tenho um sonho, é porque esse sonho foi colocado aqui por Ele. Se eu tenho um desejo de ser um profissional, um engenheiro, um médico, vamos correr atrás disso. Isso é alicerce, isso é estrutura. Aleluia. Se eu quero ser um pregador da palavra de Deus, vamos estudar, vamos nos consagrar. A palavra vai nos orientar que o Espírito Santo vai nos lembrar tudo aquilo que estudamos. Verdade. Papai do céu, na hora que tu estiver pregando, Ele não vai te dar uma colinha do que você vai falar. Ele vai te revelar aquilo que você já leu e estudou. Ele vai te dar uma interpretação daquilo que tu leu e estudou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, é verdade, meu Deus. Às vezes nós observamos tantas pessoas querendo animar o público, esquecendo de falar a simplicidade do Evangelho. Jesus, quando Ele pregava, Ele era tão simples, que pessoas hoje falam que Ele não tinha estudo. Olha só como é que é grave isso. E se nós pegarmos pela cultura dele como judeu, não poderia pegar uns escritos, entrar dentro de uma sinagoga para ensinar se não tivesse instrução. Como ele ia aprender a ler? Mesmo ele sendo Deus, mas ele foi homem. E sendo homem, ele teve que passar pelas situações de homem. Ele comia, bebia, sentia fome, sentia frio, tinha que aprender a ler e escrever. E depois ele ainda vem ensinando, sabe como? O povo perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Glória a Deus! Hoje, nós lemos pouco, observamos poucos os noticiários, jornais, revistas, muito pouco. Eu tenho um hábito muito bom, eu gosto de ler, irmãos. Ler muito, eu gosto de ler. Tudo que eu olho e vejo letra, eu estou lendo. Eu tenho esse hábito. E eu tento passar isso para o meu filho. Quando eu estou lendo em casa, eu leio em voz alta, para chamar a atenção dele, para ele sentir o desejo de ler, para ele sentir o desejo de aprender. Nós temos que ter isso dentro da gente. Deus, Ele é aquele que capacita. Ele é aquele que capacita. Ele não chama os capacitados. Ele é aquele que capacita. Mas eu nunca vi Ele chamar um preguiçoso para capacitar. Quando Ele chamou Eliseu, Eliseu estava fazendo o quê?
estava trabalhando, cuidando de boi. Quando ele chamou tantos outros, Paulo foi o maior missionário que eu conheço dentro das Escrituras. Alcançou muitas cidades. Mas Paulo era instruído. Ele capacitou ainda mais para Deus nos usar da forma que Ele quer. Temos que nos capacitar para que Ele venha nos capacitar ainda mais. Isso se chama estrutura. Porque, irmãos, se não for dessa forma, se nós falarmos aqui vai ser besteira. Embora Deus Ele a usa, claro que usa, mas esporadicamente, mas não vai ser na intensidade. Quantas vezes Ele usou a mula para falar com o Balaão? Uma vez só. Quantas vezes Ele usou Eliseu? Todo o período de vida. Isso se chama estrutura. Se eu não me capacitar, Ele vai me usar? Vai me usar só quando houver uma necessidade específica. Agora, se eu me capacitar, Ele vai me usar todos os dias da minha vida. Porque todos os dias da minha vida eu vou ter algo para me passar. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós venhamos, irmãos, nos estruturar dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com os cônjuges, no nosso local de trabalho. Venhamos cavar alicerces, e que esses alicerces venham ser tão sólidos, que nenhum vento venha nos tirar da posição que o nosso Senhor tem nos chamado. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.